Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês para a gente retomarmos aqui os nossos estudos sobre escatologia. E eis aqui a pergunta desse vídeo: o Papa será o anticristo? Essa é uma pergunta, em primeira vista, que nós temos que tratar aqui da seguinte forma. É uma questão muito melindrosa, porque hoje em dia, com esse negócio do politicamente correto, a gente não pode dizer o que tem que ser dito. Mas vamos tentar aqui, de uma forma firme, falarmos o que a Bíblia diz, o que de fato é. O Papa será o anticristo? Desde as décadas passadas, havia-se sempre uma ideia de que esse líder religioso seria o anticristo, desde a época da própria Reforma Protestante. Lutero acreditava firmemente que, sim, o Papa era a personificação do anticristo. Não um Papa em si, mas todo o sistema papal era o sistema do anticristo, haja visto que o Papa era quem ali ficava tomando conta, vamos dizer assim, dos reis. Todo rei era católico e todo rei católico se submetia, sim, tinha influência papal sobre ele. Então, para Lutero e também logo posterior Calvino, também acreditava na ideia de que o Papa seria, sim, esse líder estatal que iria, que de certa forma era o anticristo. Carregava nele o espírito do anticristo, porque era contrário toda a doutrina bíblica, era contrário todo o ensinamento apostólico. Se você não sabe, a Igreja Católica carrega marcas indeléveis na sua doutrina herética. A Igreja Católica Romana carrega no seu escopo doutrinário veneração a santos, a dias santos. Basta você ver o que a própria Bíblia Católica fez, acrescentando livros, que a gente chama de deuterocanônico, livros apócrifos, a Bíblia, para fazer uma contra-reforma, a reforma protestante. Os 10 mandamentos da Bíblia Católica, não de todas, mas de algumas, sim, elas são mudadas. Então, quando se fala ali guardar sábado, se você tem uma Bíblia Ave Maria, eu acho que é essa a mesma edição, quando você for ler Êxodo 20, você vai ver a mudança que foi feita. Onde tem guarde-se sábado, diz guarde-se domingos e festas e dias santos. A Bíblia originalmente não tem isso. Então, por que isso acontece, irmãos? Porque o Papa, a doutrina católica diz que o Papa não é em si um representante de Cristo na terra. E se você é católico e está ouvindo esse vídeo, basta você perguntar aos padres da sua igreja: padre, o Papa é ou não é o representante de Cristo? Ele é representante ou substituto? Na doutrina católica, o Papa é um substituto de Cristo. Então, de forma linear e rápida, para explicar a vocês o porquê essa celeuma em cima da Igreja Católica, é que se diz que o Papa ele está em pé de igualdade com Cristo, ou seja, vicarium filii Dei, substituto do Filho de Deus. Então, por ser um substituto e não representante, o Papa pode mudar doutrinas. Sim, o Papa pode mudar até as Escrituras, segundo a doutrina católica. E sim, um escrito papal tem o mesmo peso de um escrito de Paulo. Aqui está a mãe das heresias, se é que você me entende. Então, irmãos, dito isso, havia essa coisa de que, e há até hoje a ideia de que o Papa será o anticristo. Não um Papa específico, mas o Papa que estiver na vez será o anticristo. Você pode ver a aproximação política que a Igreja Católica tem, e agora também as evangélicas.
essa coisa da aproximação, não estou satanizando a política, mas eu estou dizendo a manipulação da política para que o reino de Deus influa através da política. Isso é totalmente errado. Então perceba bem uma coisa. Dito isso tudo, feito essa introdução, a pergunta é: o Papa será mesmo o anticristo? Se você discorda de mim, pode deixar aqui nos comentários abaixo, mas não antes de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu joinha ou o seu assim para baixo, eu não sei o que é. Um assim é like, o outro deve ser dislike. Mas o YouTube, com esse mimimi dele, nem dislike deixa as pessoas dar mais. Então, mas dá assim mesmo, que eu fico sabendo que você, quando eu abro lá o canal, que eu vou ver as subidas e as descidas dele, tá lá o seu dislike, assim eu fico sabendo que você deu. Fique à vontade para discordar de mim. Entretanto, todavia, nós temos que entender que em Apocalipse capítulo 13, que é o cerne dessa questão aqui, se o Papa será ou não será o anticristo, é aqui aonde mora o cerne de tudo, nós temos uma ideia da seguinte forma. Primeiro, há uma besta que sobe do mar. Se você for ler Apocalipse 17, vai entender, e Daniel capítulo 7 também, você vai entender que mar são nações. A primeira besta emerge do mar. Ela é uma junção de impérios antigos, simbolizando assim que, assim como foram os impérios antigos, assim será também o novo império. A junção de todos os impérios em um só. Criou-se a primeira besta. A primeira besta é o sistema político todo montado e todo bem ajustado, que fará com que o anticristo seja alçado no meio dela. Esta é a primeira besta. A primeira besta é o sistema político do anticristo. A primeira besta é todo o sistema montado, regimentado e politizado que emergirá o anticristo de dentro dela. Se você quer saber bem, o único partido, a única visão política que se encaixa bem no anticristo hoje é uma visão autoritária e uma visão totalmente de esquerda para fazer emergir o anticristo. Dito isso, nós temos aqui essa primeira besta que emerge do mar, com uma cabeça com 7 cabeças, uma das suas cabeças tinha uma chaga mortal que foi curada, e assim por diante e tal. Essa besta, sim, ela é o sistema político do anticristo e emergirá. O anticristo sairá do meio dela, da primeira besta. A segunda besta, Apocalipse trata de duas. Besta quer dizer algo feroz, algo com força, algo que venha com violência. Só que levanta-se uma segunda besta que é diferente da primeira. E é aqui que nós entramos. Eu creio, irmãos, vou fazer a introdução da segunda besta para você entender melhor. A segunda besta, como diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 em diante, vi ainda outra besta emergir da terra, possuindo 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. A segunda besta, ela tem uma aparência de cordeiro, imitando assim Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Veja bem isso aqui. A primeira besta, ela é forte, ela é poderosíssima, ela tem uma aparência de força, uma aparência hostil para todo mundo que a veja, mas o povo vai dar o seu reinado a ela. Já a segunda besta, ela tem uma aparência dócil, ela tem uma aparência palatável aos olhos de quem a vê. Ela tem uma aparência que por fora você olha e diz: a ideia é boa, mas ela fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, a segunda besta, que é o sistema religioso do anticristo. A segunda besta, veja, a primeira besta o sistema político, a segunda besta o sistema religioso. Este sistema religioso da última hora, que é a junção de todas as religiões em uma só, e não se engane, as igrejas evangélicas
estão a um passo, a um estalo de dedo disso. O ecumenismo hoje das igrejas evangélicas vai muito além do que você imagina. Evangélicos e católicos estão unidos debaixo da mesma bandeira política. Tanto à esquerda quanto à direita. Tanto à esquerda quanto à direita. E vice-versa. Então veja bem uma coisa. Hoje o que divide a igreja protestante da igreja católica não são mais as doutrinas, são as visões políticas. Hoje o que distingue, o que divide as opiniões religiosas, que antigamente eram opiniões doutrinárias, agora já são ao inverso. O que divide as pessoas hoje são opiniões e posições políticas, ou seja, a política suplantou a igreja. A política suplantou a doutrina. E se chegar um homem lá em cima que consiga unir as duas visões, aqui embaixo já nada nos divide. Católicos, evangélicos, espíritas, budistas e assim por diante, só estão divididos dentro das suas próprias religiões por questões políticas. Isso não é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, isso é em qualquer lugar que você vá. Essa é a ideia. Então, dito isso, nós temos aqui a primeira besta que vai fazer a união política do mundo. E nós temos a segunda besta que fará a união religiosa do mundo. E essas duas bestas se encontrarão para fazer a união entre uma religião totalmente destroçada e paganizada. Totalmente descaracterizada. E aí sim, eu quero que você entenda aqui. Um papa se encaixa muito bem como um falso profeta. Primeiro, ele é um líder religioso supremo. Ele tem o Vaticano hoje. Se você acha que a Igreja Católica é somente uma igreja, você se enganou redondamente. Tem um livro, ele vai estar mais longe, que eu escrevi, está aqui na prateleira, na biblioteca, que chama-se A História Secreta do Vaticano. Eu escrevi esse livro, eu acho que, aí eu nem sei a data mais que eu escrevi, eu vou colocar ele atualizado de novo e vou relançá-lo. Mas olha, a Igreja Católica é um Estado, o Vaticano é um país, e o Papa rege aquele país. O Vaticano é um paraíso fiscal, porque ele tem um banco, o Banco Central do Vaticano. Se você quiser, entra na internet e coloca assim, escândalos do Banco Central do Vaticano, e você vai ver. Os escândalos um atrás do outro que tiveram ali com dinheiro da máfia, dinheiro da Segunda Guerra Mundial, o próprio Hitler depositava dinheiro ali e assim por diante. Então, não me venham aqui, ninguém dá uma de puritano aqui, dizer que eu estou errado. É a história de vocês. Um outro sim. Uma outra coisa. Tem um livro aqui para cima, eu não sei. Agora eu teria que pegá-lo para mostrar a vocês, mas dependendo da repercussão de comentário que tiver esse vídeo, a gente volta aqui e mostra a vocês. Sobre a história dos papas. A história dos papas, basta você ver a desgracença que foi aquilo. Então, querido, a subversão à doutrina, a corrupção doutrinária, tudo que a igreja, o Sacro Império Romano fez para ser alçada ao poder e dominar reis e subjugar reis. A primeira cruzada, a segunda cruzada, a terceira cruzada, isso não está na conta de outro pessoal. Isso é política pura. E se tem uma pessoa, uma igreja que está envolvida nisso até o talo do pescoço, é a Igreja Romana. Então a Igreja Católica Romana, ela tem, sim, todo o pressuposto para ser o regime do falso profeta, para ser a segunda besta.
Se você olhar Apocalipse, capítulo 17, você vai ver que ali há uma mulher montada na besta, ou seja, ela não é a besta, ela é uma outra besta que está montada sobre o primeiro regime, que é o regime do anticristo, que está levando aquela mulher sobre ela. Então veja bem, a mulher vestida de púrpura, uma prostituta, uma meretriz que tem na sua cabeça um diadema escrito Babilônia, a mãe das meretrizes. Sim, era assim que a igreja romana era chamada. Então me entenda bem uma coisa aqui, não me leve muito a mal, mas se você quiser me levar, pode ficar à vontade. A igreja católica é a maior pervertedora, se é essa palavra mesmo, eu não sei. É a igreja, é o pessoal, os papas são os que mais perverteram a doutrina cristã, descaracterizando ela ao máximo, ao ponto de ninguém saber mais o que é aquilo. Ao ponto de quando veio a reforma se colocar os 5 solas da reforma protestante. E o primeiro era somente a escritura, porque o Papa suplantava a escritura e podia mudá-la. Então nós temos hoje, irmãos, uma igreja católica, veja bem, que faz vista grossa na pessoa do Papa Francisco, que aí está. Que faz vista grossa para os padres que estão sofrendo perseguição na Nicarágua. Quantos edito papal você viu recriminando, eu não sei, Ortega, eu acho que é o nome do cara? Lá é Nicarágua mesmo, não é isso, Débora? É Nicarágua, né, que está sendo perseguida as igrejas católicas? É, Nicarágua. Então veja, quantos editos, quantas falas do Papa recriminando isso você viu? Quantas falas do Papa recriminando a China por perseguir a igreja católica e também igreja cristã, protestante? Quantas vezes você viu eles recriminando isso? Nenhuma. E eu lhe digo por quê. Porque há um interesse da igreja romana se aliar às ditaduras. Outra vez, a igreja romana está fazendo um esforço supremo e medonho para reunir todas as religiões nela mesma. O Conselho Mundial das Religiões está trabalhando a todo vapor a mando da ONU. Se você quer ver uma ex-freira, Karen Armstrong, ela escreveu um livro em 2000 chamado Em Nome de Deus, eu tenho esse livro por aqui, e você vai ver ali o retrato de uma ex-freira que quer uma nova religião, uma nova igreja, uma igreja mundial. Mas para que isso aconteça, o líder mais influente tem que ter essa fala. Eu não sei se será o Francisco, mas sim, o Papa será a segunda besta, isso eu não tenho dúvida. O Papa será o líder da segunda besta, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Biblicamente falando, somente a igreja católica tem o poder de reunir nela as outras igrejas, tanto evangélica como o budismo e assim por diante. E a ideia, irmãos, da religião global é a religião da estátua de Nabucodonosor. É uma religião estatal. Nessa religião você não precisa negar o seu Deus. Você precisa somente adorar o Estado e ao Jesus, que o falso profeta fará com que os outros acreditem. Veja bem, quem vai trazer a primeira besta para o escopo religioso é a segunda. Veja, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ele vai imitar, tentar essa falsa igreja aqui, na pessoa da igreja romana, na pessoa das igrejas unidas, no ecumenismo reavivado. Ela vai tentar imitar o poder de Elias. Ela vai tentar imitar o poder de Moisés. Ela vai tentar imitar o poder da verdadeira igreja, que são as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Se você olhar, diz que as 2 testemunhas têm o poder sobre a água e sobre o fogo. Aquelas 2 testemunhas não são 2 judeus literais que ali estão, e eu volto depois. Se você comentar aqui nos comentários, fala aí sobre as 2 testemunhas, nós voltamos aqui para falar sobre isso. Mas as 2 testemunhas, irmãos, são a igreja. E o poder que a igreja verdadeira, que vai emergir de dentro dessa falsa igreja, terá,
será um poder jamais visto. Mas a falsa igreja tentará imitar isso. Então sim, a pergunta é, o anticristo, o Papa será o anticristo? A resposta é não. O Papa será o sistema da segunda besta, o Papa estará envolvido nisso, até a última mitra papal que ele tiver. Sim, o Papa será o falso profeta. A Igreja Católica, unida com as outras religiões, serão simplesmente a segunda besta, que vai ser a religião oficial do anticristo. Sim, o Papa será o falso profeta. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se você gosta desse conteúdo, compartilha com o pessoal, se inscreve no canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.